Crónicas pela Igualdade. Uma iniciativa do projeto Igualarte, promovido pela ESDIM e financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano, no âmbito do Eixo 7, Igualdade, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Hoje temos connosco Albertina Jordão, mestra em Estudos sobre as Mulheres, gestora de programas e ponto focal de género na Organização Internacional do Trabalho, Escritório de Lisboa. Trabalha há mais de 20 anos na área da igualdade e não discriminação, tendo estado na CIDM, atual Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Neste momento está a participar numa rede transnacional no quadro das comemorações do centenário da OIT e a investigar a participação das portuguesas nas delegações tripartidas à OIT, da qual Portugal é membro fundador desde 1919, mas em que apenas em 1951 uma mulher integrou as delegações, um tema que a tem ocupado e encantado. Muito obrigada, Albertina, por estar aqui connosco. E, sendo o objetivo central da OIT a promoção da agenda do trabalho digno para todos, com o acesso dos homens e mulheres a um trabalho produtivo em condições de liberdade, de equidade, de proteção e de dignidade humana, de que forma se priorizam as questões relacionadas com a discriminação no acesso ao trabalho? Em primeiro lugar, quero agradecer à ESDIM esta oportunidade para poder falar um pouco daquilo que é o trabalho da Organização Internacional do Trabalho em Portugal e a nível mundial, e falar de um tema que tem uma grande atualidade, que se prende com a promoção da igualdade e da não discriminação no trabalho. Bom, de facto, a Organização Internacional do Trabalho, aliás, desde a sua criação, em 1919, que tem esta preocupação na sua agenda de combater a discriminação e promover a igualdade, que é um passo à frente daquilo que é o combate à discriminação. E tem feito de várias formas. Uma delas, aquela que tem a ver com a sua atividade fundamental, que é através das normas, através da promoção de normas internacionais, que depois são vertidas no direito nacional de cada Estado-membro, no sentido de combater a discriminação no trabalho e de promover ativamente a igualdade. E isto porque, efetivamente, pelo menos da criação da OIT, mas já antes, já havia essa informação que quer as mulheres, quer os homens, não tinham efetivamente um acesso, não tinham condições iguais de acesso ao trabalho e muitas vezes também de manutenção e de progressão na sua carreira, em razão de vários fatores. E um dos fatores primeiros que foi desde logo identificado pela organização que efetivamente constituía um obstáculo à plena integração das mulheres no mundo do trabalho prendia-se com a questão da maternidade. E por isso, não é por acaso, que das primeiras 6 convenções que a OIT aprovou logo no início, na sua criação, em 1919, a terceira é exatamente sobre a promoção da maternidade no trabalho. Isto porque efetivamente era um obstáculo, por um lado, do acesso, mas também era um obstáculo do ponto de vista da saúde das mulheres trabalhadoras. E por isso essa foi uma preocupação desde logo. Aliás, a título um pouco, se calhar, de curiosidade, esta é uma matéria, a proteção da maternidade no trabalho, é uma das matérias que teve, por parte da organização, objeto de 3 convenções. Não há, assim, tantos temas na OIT que tenham merecido tanta atenção quanto esta questão da promoção e da proteção da maternidade, tendo sido objeto de 3 convenções. Uma em 1919, uma na década de 50 e depois uma mais recente na década de 2000, o que significa que tem também havido um esforço de atualização desta questão ao longo da vida da própria organização. Essa é... Sim? Cara, uma questão também é que hoje em dia também se tem a ideia e partilha-se um bocadinho esta opinião de que homens e mulheres têm para o mesmo trabalho o mesmo salário. Será assim? É sim. A lei diz que sim e faz todo o sentido que salário igual para trabalho igual, que significa que uma engenheira e um engenheiro devem ter o mesmo salário,
um médico e uma médica, um jardineiro e uma jardineira. Quando falamos de salário igual para trabalho igual, é disto que estamos a falar. E sim, isso deve acontecer e a lei assim o indica, aliás, desde 1951, que há também uma das convenções fundamentais da OIT exatamente sobre esta matéria e determina que os Estados, de facto, adotem legislação que promova ativamente a questão do salário igual para trabalho igual, mas mais do que isto, que promova o princípio do salário igual para trabalho de igual valor. E e qual é a diferença? E agradeço esta oportunidade de falar desta matéria, porque nem sempre é muito claro quando se fala desta questão de salário igual para trabalho igual e às vezes não se está a falar da mesma coisa. É claro para toda a gente que se um homem e uma mulher fazem a mesma tarefa, devem receber o mesmo. Já não é evidente para toda a gente que um homem e uma mulher que façam tarefas diferentes recebam o mesmo, porque as tarefas podem ser diferentes, mas podem ter o igual valor. E esta questão é muito importante, sobretudo quando os mercados de trabalho são muito segregados. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando nós temos profissões de predominância masculina e profissões de predominância feminina e outras masculina, o que nós verificamos é que quando olhamos para as tabelas salariais das profissões de predominância masculina, elas em geral são mais altas do que as profissões de predominância feminina. Ora, o que quer dizer que é atribuído um valor diferente e mais importante ao trabalho que é desempenhado tradicionalmente pelos homens, ao contrário daquilo que acontece com o trabalho que habitualmente é desempenhado pelas mulheres. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um fisioterapeuta e uma enfermeira, e estou a dizer explicitamente isto no masculino e no feminino, para ver, de facto, também este estereótipo que a enfermeira é mulher e o fisioterapeuta pode ser homem, embora também haja cada vez mais mulheres, obviamente. Um fisioterapeuta e uma enfermeira são naturalmente profissões distintas. Mas será que não têm o mesmo valor? Será que aquilo que é preciso fazer para ser fisioterapeuta e para ser enfermeira, os estudos, a experiência, a responsabilidade, o horário de trabalho, as condições de trabalho, não devem elas ter o mesmo valor? E muitas vezes o que verificamos é que quando vemos profissões diferentes, aquelas que são de predominância masculina tendencialmente têm tabelas de remuneração e condições de trabalho mais favoráveis do que as outras. Por isso é tão importante nós termos muito bem presente que salário igual para trabalho de igual valor é uma coisa muito diferente de falarmos de salário igual para trabalho igual. Nós estamos a falar da mesma profissão, mas desempenhada por homens e por mulheres, mas estamos a falar de diferentes profissões que são desempenhadas por homens e por mulheres, mas que podem ter o mesmo valor. E isto não é muito facilmente entendido na generalidade e tende, de facto, a levar a que as mulheres ocupem, em geral, profissões que têm salários mais baixos, exatamente em virtude da própria segregação do mercado de trabalho, em que elas estão nessas profissões, o que significa que a sociedade está a desvalorizar essas profissões e ao desvalorizá-las atribui-lhes, de facto, um valor mais baixo, uma tabela de remuneração mais baixa. Por isso, esta questão me parece importante ressalvar, porque não é evidente para a grande maioria das pessoas quando se fala da questão do salário igual para trabalho igual, que é uma questão, estamos a falar aqui de discriminação direta e essa é muito fácil de observar. Agora, aquilo que eu estava a falar e que é visível através da segregação do mercado de trabalho é a discriminação indireta, que é muito mais difícil, efetivamente, de observar, porque muitas das vezes a questão é, mas como é que eu posso avaliar de forma objetiva o valor do trabalho de um fisioterapeuta e o valor do trabalho de uma enfermeira? Há métodos que o permitem fazer. Mas significa então que ainda há muito trabalho a fazer, apesar dos avanços que são significativos ao nível da legislação, muito trabalho a fazer do ponto de vista na prática e de aplicar aquilo que já está previsto na lei. É difícil porque, como lhe disse, estamos a falar de uma área da discriminação que não é muito fácil de identificar. Como eu acabei de dizer, o facto de serem duas profissões diferentes, logo à partida pode... o primeiro entendimento que se tem é assim, são diferentes, tem que ter um salário diferente. Não sei se tem que ter um salário diferente só porque são diferentes. Elas são diferentes, mas não quer dizer que uma seja de maior valor do que a outra.
E a questão é um pouco essa, às vezes há uma certa confusão em que se tende a atribuir o sinónimo de diferença, mais valor ou menos valor, e não é isso, não é? O facto de ser diferente não quer dizer que tenham, em termos de valor, seja o mesmo. São diferentes no seu conteúdo, efetivamente, mas aquilo que é exigido em termos de competências, em termos das responsabilidades, em termos dos esforços, em termos das condições de trabalho, que em geral são os 4 fatores que são utilizados para podermos avaliar efetivamente as profissões, nós verificamos que é o mesmo nível. Ora, se é o mesmo nível, porque é que elas não hão de ser remuneradas de igual modo, ainda que sejam diferentes. Crónicas pela Igualdade tem o apoio da Rádio Castrense, Rádio Singa, TLA Rádio, Rádio Voz da Planície e Rádio Pax.